Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode IC. Eu sou Carla Buquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o Marcelo Favalli, esse grande jornalista que uniu o jornalismo às relações internacionais. Ele vai explicar para a gente toda essa trajetória dele, o que levou ele a escolher esse caminho, e um caminho muito importante, porque ele faz o bom jornalismo, aquele jornalismo que investiga, que vai fundo na informação. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É uma honra, Carla. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme discutir não só o jornalismo, mas também casos que marcaram aqui a nossa região. Eu acho que isso pauta muito a minha trajetória, que, como você disse, tem dois caminhos que são paralelos, mas uma hora eles se encontraram, né? Das relações internacionais, num estudo acadêmico que veio depois do jornalismo em si. Eu fui buscar na academia, tentar entender a teoria, o que eu via na prática, né? Por que as crises acontecem? Quais são as origens da violência? Por que grupos armados querem tomar o poder? Isso está previsto na academia, nos livros, eu fui atrás. Então, em alguma maneira, em algum momento, essas duas coisas se entrelaçaram. Você sabe que, né, os meus professores, eu fiz a ECA também, sempre falam, me diziam, né? Aquele bom jornalista é uma pessoa extremamente curiosa. Ela precisa ter, sabe, o bichinho da curiosidade, a vontade de ir fundo na informação. Porque e quando a gente para pensar nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu sou até mais velha que você, a gente já estava brincando sobre isso aqui, a gente está vivendo um momento muito grande de desinformação. Perfeito. Então, é muito importante um jornalismo sério, um Uhum. jornalismo informativo e aquele que realmente repassa uma informação de qualidade para a sociedade. Porque, infelizmente, né, com o advento, né, das plataformas de comunicação, toda informação ficou muito rápida, midiática. As pessoas passaram a procurar menos conteúdo, no sentido de vou me aprofundar nesse conteúdo, e parece que eles só leem aquelas duas primeiras frases do Ou da antigo manchete, né? Twitter, né, Uhum. que agora é o X. Então é aquilo. Então aquilo passou a ser verdade, e por isso que a gente precisa de pessoas como você também, que vão buscar a informação para repassar informação séria e de qualidade, porque senão onde é que a gente vai parar? Mas antes disso, me conta uma coisa, como é que você escolheu o caminho das relações internacionais? Eu vi, Carla, uma necessidade, porque é o seguinte, eu passei muito tempo como correspondente, em 2 momentos, primeiro na América Latina e mais recentemente nos Estados Unidos. Eu queria entender, tá bom, as crises que levam a golpes de Estado, as crises que permitiram uma brecha para a criação de grupos guerrilheiros, como nós tivemos e ainda temos alguns na América Latina, os governos populistas e as soluções dadas por aqueles presidentes que ganham um carimbo chamado presidentes transformadores. Tá bom, isso é previsto nas teorias políticas. Então, só vou dar um exemplo clássico, Lógico. claro e agora muito contemporâneo nosso, né? A Venezuela. A Venezuela voltou à pauta muito por conta das recentes eleições presidenciais contestadas e agora, não vou dizer comprovadas, mas muito aclaradamente que elas foram fraudadas. Sim. Ah, então cai-se num lugar comum. Nós vamos chamar a Venezuela de uma ditadura. Não é, é pior do que uma ditadura. Isso é um governo totalitarista. Onde está isso? Na academia. Isso está na teoria. Então, para eu entender exatamente a raiz, os meandros, as entrelinhas, os desdobramentos, eu fui atrás da teoria. Então, depois de um bom tempo na formação de jornalista, eu me formo em jornalismo nos anos 2000 e passado uns 15 anos depois eu vou fazer outra formação dentro das relações internacionais. E aí eu me aprofundo muito, com especialização, mestrado, tenho artigos publicados, tenho dissertação, que foram justamente sobre assuntos em que eu encontrei na vida, né? Na Venezuela, em El Salvador, na Colômbia, quando eu citei aqui os grupos guerrilheiros, por As exemplo, Farc. as transições desses grupos guerrilheiros para a democracia, são coisas cotidianas que um jornalista escreve
como um fato do dia, mas que depois vão virar capítulos da história. Nesta transição, existe um permeio que é onde está a teoria política disso, onde está a teoria das relações internacionais. Então, eu fui buscar saber para poder completar essas lacunas. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito curiosa, né? Quando você fala, né, e eu concordo com você, essas histórias jornalísticas, elas vão virar capítulos da nossa história, Uhum. né, essas matérias. Quando a gente pensa no Brasil, que esse país agigantado é um país de dimensão continental, e a gente olha tudo que está acontecendo, vamos nos focar aqui, né, na nossa América Latina, aqui na América do Sul. Você, como é que você compreende hoje a nossa sociedade? Ela quer a verdade? Porque quando você olha aquele recorte de tudo que está acontecendo na Venezuela, você acabou de trazer isso muito bem, e aquilo é assustador, aquilo é trágico, o que está acontecendo com o povo da Venezuela. Eu conheci a Venezuela antes do Maduro. Uhum. Era um país incrível, rico, potente, que, enfim, você falava, nossa, aqui é uma grande potência. E de lá para cá, aquilo ficou um local assustador. É o que você disse, não é uma ditadura, é um totalitarismo. Uhum. Os cidadãos, eles não têm direitos, eles não têm voz. Quem fala é aquela pessoa que hoje se encontra no poder. E assim, eu vou deixar você responder, porque você tem muito mais conhecimento e se aprofundou nesse assunto. Mas assim, é muito triste, porque aqui no Brasil, eu sinto que as pessoas não param para entender o problema. Existe muito mais uma polarização política. Você é contra, você é a favor. E é muito mais do que uma polarização de que lado que você está, mas a condição que aquele país está vivendo hoje, que aquelas pessoas vivem, aquilo é muito triste. Carla, deixa eu voltar no tempo e cair num lugar comum. Eu vou citar Albert Einstein aqui, que tem um grande arrependimento na vida, que é ter ajudado a descobrir o cálculo que leva para a bomba atômica. Atômica, Mas ele Projeto tem, Manhattan. né? Ele tem uma crise de consciência e por causa dessa discussão, né? O ano que vem se comemoram 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso vai voltar com muita força, porque também serão 80 anos depois da explosão em Hiroshima e Nagasaki. Ele tem uma crise de consciência, o Albert Einstein, mas ele vê essa dicotomia, né? A equação nuclear, ela leva a uma geração de energia de um combustível que dura muito tempo, uma geração de energia, produção de eletricidade, eu quero dizer, a um custo muito baixo, ou seja, se você levar para um caminho, nós estamos falando de uma função que é muito eficiente, mas é a mesma equação, é a mesma base de cálculo, é o mesmo princípio que leva a uma bomba atômica. Sim. Tá, por que eu estou falando isso? Eu vou voltar à tua pergunta. Hoje, a comunicação, e nós estamos no auge da nossa capacidade de telecomunicação, a internet é a bomba atômica do século XX / do século XXI, porque nós temos um recurso que conecta qualquer pessoa do mundo, existe uma enorme capacidade de armazenamento de todo o conhecimento da humanidade, mas também pode ser usado como uma arma, como se fosse uma bomba atômica. E aí a gente vai entrar num campo minado, bastante pantanoso, que são das fake news. Eu estou conectando esses pontos porque você perguntou. As pessoas querem saber a verdade, elas se interessam por isso, Sim. né? Hoje também o dinamismo levou a uma outra rotina das pessoas, um outro hábito. Ler poucas coisas. Como você definiu, os poucos caracteres do Sim. antigo Twitter, o X, ou apenas as manchetes, porque existe uma enorme oferta. Você tem as redes sociais, você tem os blogs, você tem os portais de internet, você tem os canais de notícia que funcionam 24 horas, e aqui no Brasil, como no resto do mundo, eles só se multiplicam. Você tem uma enorme oferta, mas também aquela facilidade que a informação chega em você te gera um certo conforto. Eu passo o olho aqui, li 1, 2, 3, 4, 5 manchetes, beleza, eu estou informado sobre o que aconteceu no dia. Quem quer te
desinformar ou usar. Também tem uma outra expressão dos matemáticos e dos filósofos matemáticos, que é: a matemática nunca erra, erra aquele que faz mau uso dela. Usando esse princípio, quem quer fazer mau uso da agilidade da informação e do novo hábito das pessoas em ler apenas pequenas linhas, isso vira uma arma de persuasão muito, muito eficiente. A gente tem um marco muito claro, que em 2016, com a votação do Brexit no Reino Unido, as pesquisas de opinião mostravam que o sim, vamos continuar na União Europeia venceria essa opção. O não tinha uma expressão popular importante, mas ainda não venceria a eleição. A gente viu um poder de engajamento que foi pelas redes sociais, Sim. a partir de notícias falsas ou não 100% verdadeiras, espalhadas para certos grupos estrategicamente para gerar uma reação em cadeia e criar um engajamento. O Banco da Inglaterra, que faz às vezes do Banco Central do Reino Unido, havia avisado: atenção, é uma opção da população sair do Reino Unido, fazer o Reino Unido sair da União Europeia? Parênteses rápido, não estou fazendo nenhum proselitismo político, não estou defendendo nada. Não, Só estou entender. ticando as Inclusive, etapas da entender o história. algoritmo aí. Né? Então, o Banco da Inglaterra, que faz às vezes do Banco Central do Reino Unido, falou: tudo bem, e vai levar a consequências. Inflação, perda do poder de compra da classe média, os pobres vão ficar mais pobres, vai gerar desemprego e vai gerar perda de poder de compra da libra esterlina. Beleza? Não sei o quê, não. Aquele grupo político que defendia isso e que cresceu muito politicamente dentro do Reino Unido tirou uma vantagem naquele momento, 2016, né? Nós estamos em 2024. Tudo isso que o Banco Central tinha falado, isso vai ticando, né? Por isso que os conservadores agora tiveram uma derrota acachapante na reformulação do parlamento britânico. Eles perderam poder porque eles não têm mais uma capacidade, entre outros motivos, obviamente, mas uma capacidade de atender os anseios da classe média baixa e dos mais pobres, que na pirâmide social da maioria das sociedades são a maior parte da população Exatamente. e, consequentemente, a maior parte dos eleitores. Sim. Então, lá em 2016, a manipulação de algumas informações levou a um resultado que era favorável a um grupo. E desde então, a gente vê o mesmo método sendo repetido em eleições no Brasil, em eleições nos Estados Unidos, em eleições, deixa eu pegar mais em outro lugar, na Venezuela. E assim, se eu desse os exemplos, a gente já viraria aqui 24 horas falando. Não, e você levanta um ponto que é muito importante, né? Porque uma mentira, Contada 1000 vezes, ela vira uma verdade. sim, mas ela é fácil de você detectar. O problema não é a mentira, Marcelo, o problema são as meias-verdades. Porque dentro daquela mentira tem um pouco de verdade. E a grande maioria das pessoas, às vezes, não vai se debruçar, não vai gastar, investir tempo para investigar o que é verdade, o que é mentira naquilo ali. E ela passa, né, a gostar do seu grupo, porque nós, né, somos indivíduos e gostamos de nos socializar. Então, as pessoas falam: nossa, mas você viu? Vai dar isso, porque dentro do grupo dela, do algoritmo dela, aquilo é o que aparece. As pessoas ainda não entenderam o poder do algoritmo. O algoritmo vai levar para você a informação que você quer consumir, porque é um desejo da plataforma que você fique ali dentro, que não te crie desconforto. Ah, não, mas essa plataforma não está me trazendo aquilo que eu quero consumir. Então, ela vai te buscar aqui, ó, você gosta disso, sei lá, digamos que você gosta de cachorro, então ela vai te mostrar cachorro, porque ela aprende o seu hábito de consumo. Inclusive, o seu mau hábito de consumo ou de consumir informações que não são tão, vamos dizer assim, né, confiáveis. Infelizmente, a gente está vendo agora, né, a Meta desmontar toda a empresa que ela comprou lá atrás para fazer verificação de informação, né? Eles trazem aí, eu já conversei com algumas pessoas
que isso teria um custo muito alto, não trazia benefícios, enfim, eles não tinham como checar aquilo 100%, sempre tem uma desculpa para não verificar a informação. E o que eu entendo que é muito ruim, porque a verificação de informação é importante, as pessoas deveriam ter, né, pelo menos a possibilidade de saber, será que o que a Carla está falando é verdade? Ou alguém que, né, não, olha, o que ela fala tem muita chance de ser correto, ou mais ou menos, ou completamente errado, eu não tenho como verificar essa informação, não encontrei nada aqui. Mas a Meta fez isso, então agora, né, em véspera de eleições americanas também, que é uma temeridade, né? A gente já viu isso no passado, o que vem acontecendo. E a gente, você sabe que eu tenho conversado muito com psicólogos para tentar entender essa questão, né, do que leva, né, esse desejo da sociedade de ter essa coisa fixa. Eu preciso acreditar nisso, eu sei que é uma mentira, mas eu preciso dessa validação, porque eu quero que isso de fato aconteça. E vários me trouxeram, aí, Marcelo, algumas respostas. Um deles, que é muito bom, que também é um pós-doutor da USP, que faz um trabalho de estudo sobre isso. Ele me diz, Carla, o cérebro humano, que pesa mais ou menos 1,5 kg, de 1,4 kg, 1,5 kg, consome 20% da energia do Do nosso corpo. corpo. Ou seja, o corpo precisa de energia para outras coisas, bater o coração, o seu pulmão. Então, o que acontece? Quando você tem que gastar muita energia, o seu corpo automaticamente vai criar mecanismos para burlar isso. Então, se eu encontrei isso aqui que está me agradando, por que Pronto. eu vou procurar aquilo ali? Entende? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é muito perigoso. E, assim, eu acho que o trabalho que você faz é muito importante, porque você está gastando muito mais do que os teus 20%, talvez 30%, colocando 40% ali de energia para procurar a verdade. E não tem nada a ver com a sua ideologia política. É independente, né? As pessoas elas precisam colocar a gente em caixinhas, Uhum. né? Então, se você fala alguma coisa, ah, não, você é de esquerda, você é de direita. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, as coisas são muito mais do que a gente, né, ou ser de um lado ou ser do outro. A gente precisa entender isso aqui. Mas estamos vivendo esse momento ali que eu acho que ele é muito preocupante. Eu acho que é muito ruim quando as pessoas perdem a crença, né? Porque a política também faz parte da vida de todos nós. Então, quando as pessoas começam a ter aversão à política, eu não gosto de políticos, eu não gosto da política. Infelizmente, nós temos aí maus políticos, Uhum. né? Não há o que se falar, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E eu te pergunto, todo esse teu trabalho, você vislumbra luz no final do túnel aí? Porque a gente estuda, 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 estuda. A minha área, né, de pesquisa eu gosto dos crimes, né, esses potentes. Eu tenho investigado muitos crimes digitais também e às vezes eu me sinto muito angustiada. Carla, eu sempre vejo uma luz no fim do túnel. Às vezes é um trem vindo na minha direção, né? Mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Uma proposta que eu fiz quando eu escolhi, né, ser jornalista. Tem uma coisa muito comum entre nós jornalistas que sempre aparece essa pergunta, né? Eu já vou responder antes que ela apareça. Quando é que você decide ser jornalista? Depois você me conta. Tá, Sem você me perguntar, eu já vou te contar. tá. Tinha 10 anos de idade, o que acontece? Eu sou de 79, em 1989 cai o Muro de Berlim. Eu já falei isso, inclusive, para o próprio Pedro Bial, que era o enviado da Globo à Lá. Alemanha, e ele Isso. aparece no meio. Ele e um outro jornalista na época da Globo, Fernando Souza Pinto. E tem uma cena do Souza Pinto em que ele está narrando o acontecimento em cima do Muro de Berlim. Ele sobe com a multidão, então um cinegrafista da Rede Globo está bem distante dele, e ele vem contando a história e a câmera vem aproximando
né? E ele está no meio do acontecimento. Naquele momento, eu tinha 10 anos de idade, eu decidi, eu quero ser jornalista, é isso que eu quero fazer. Por quê? Eu tinha entendido a diferença, que naquele minuto, ou naquele dia, era a notícia do dia, mas passaria a ser um capítulo da história. E quando eu percebi que existia uma profissão em que você escreve os capítulos da história, falei, pô, eu quero fazer isso, né? E persigo esse sonho até hoje. O jornalismo tem uma função social. Sim. Isso é uma função social, né? De apresentar o que está dando certo, apontar o que está dando errado, cobrar e tirar as máscaras e abrir os véus, né? E explicar, olha, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Essas são as linhas. Vamos além, nas entrelinhas, de novo, repetir, os desdobramentos disso, eu acho que é uma função social que a gente passa, né? Então, eu ainda vejo uma luz no fim do túnel, às vezes eu sou atropelado pela própria luz, mas eu vejo uma esperança. Você está falando de fake news e tudo mais, isso é a ponta do iceberg, Carla. Desculpa, eu sou um pessimista por natureza às vezes, vai piorar e muito, Meu porque a Deus. inteligência artificial Sim. vai ser capaz de criar muitas outras realidades com uma velocidade tremenda e com um nível de realismo que, se hoje é difícil você saber o que é verdade e o que é mentira, a gente vai tanger para o impossível, né? Vou voltar ao Einstein. Hoje a gente tem a capacidade de criar. Temos, de novo, uma ferramenta que pode criar energia infinita a um custo muito baixo ou um dispositivo de extermínio em massa. Cabe a nós, como humanidade, escolhermos o caminho. Aliás, sempre coube a nós escolhermos o caminho. Está falando da política, vou voltar a Aristóteles, né? Na Grécia Antiga, nós somos seres políticos. Quando ele fala isso, não é que nós somos políticos partidários, nós somos seres da polis, né? A gente vive em sociedade e a gente tem que se organizar numa sociedade que seja eficiente, acolhedora para nós mesmos, porque isso vai garantir a nossa sobrevivência. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Franz Neumann, que viveu pouco e tal, né, entre 1900 e 1954, quando ele morre num acidente de carro, e ele é um importante teórico da democracia. Eu leciono também, eu sou professor universitário, e uma das disciplinas que eu dou é sobre democracia. Ele fala o seguinte, a democracia funciona muito bem no papel, tá? Você põe aqui no papel e tal, a organização política, como ela é prevista, funciona perfeitamente. Onde são as engrenagens que se desencaixam? Onde é que a areia na engrenagem? É que para funcionar muito bem, as engrenagens têm que ser perfeitas. E ele fala da ética, da moral, da retidez daqueles que compõem a política. E aí isso nem sempre funciona, né? Então, é um mecanismo perfeito desde que as peças também sejam perfeitas. E aí você precisa ter uma rigidez, né? Uma correção, uma rigidez com a norma. E nem sempre acontece. É verdade, é verdade. Mas é bem interessante aí essa tua questão da tua trajetória, porque com 10 anos, né, foi bem novo. Eu já fui um pouco não, a minha família sempre diz o seguinte: "Você é da área de comunicação, não tem jeito", mas eu já o meu talvez assim, eu sempre gostei do estranho, do diferente, sabe. E eu sou 10 anos mais velha que você, eu Não sou de parece, tá? 69, eu sou de 69 e não tenho o menor problema de falar a minha idade também. Eu sou muito tranquila em relação a isso. E eu lembro, quando eu faço a escolha da área de comunicação, você vai não sei se você vai se lembrar, mas tinha um programa, que era um programa do Goulart de Andrade. Vem comigo. Exatamente. Capeta, vem comigo. Capeta era o cinegrafista dele. Isso, Capeta, grande Capeta. E aquele programa passava às sextas-feiras. Depois da meia-noite, Quer né? dizer, então você imagina, né, você uma jovem quer estar na rua, né, Claro. e eu queria assistir o programa dele, Comando da da madrugada. madrugada. E ele fazia reportagens incríveis, porque ele Isso. ia aonde ninguém queria ir. Ele ia nos lugares mais diversos, diferentes, fazia as entrevistas com as pessoas mais, assim, inesperadas. Uhum. Aí eu lembro da história até da Andréa de Maio, que é muito marcante, né. E imagina naquela época, quando a gente não pode ser anacrônico, né. Hoje
você tem um entendimento muito maior, né, de tudo aquilo. Mas naquela época, tudo aquilo era proibido, não se falava. Eu falava assim: homem é fantástico, olha onde ele vai. E a minha família olhava para mim e falava assim: mas você é muito louca, você é uma mulher tão jovem. Eu falei: não, eu quero ser igual ao Goulart de Andrade. Eu quero fazer aquilo que ninguém faz. Só que quando eu estou fazendo jornalismo, isso foi muito interessante, a gente tinha. E eu venho até de uma educação ainda, né? Eu tive o SPB, Educação Moral e Cívica, você imagina, né? A gente vem ali do pós-ditadura. Pós-ditadura. Então, os veículos de mídia, eles eram muito fechados no sentido de que nós não tínhamos liberdade. Perfeito. A gente tem que trabalhar em cima do editorial que aquela determinada empresa assume como sendo importante para ela. E aquilo para mim era muito difícil, viu, Marcelo? Porque eu falei, não, nada, a verdade é a coisa mais importante, eu não quero saber. Ah, não, mas a gente tem que. Não, não existe aquela verdade que você dá uma polidinha aqui, dá uma arrumadinha aqui, porque ela é mais interessante, né? Claro. E a gente sabe que interesses. Sempre existem. Né? E mais até do que interesses políticos, interesses financeiros. E nessa época, eu deixo o jornalismo. Eu vou trabalhar na TV Globo bastante tempo, mas eu vou para uma área de produção. Perfeito. Que é a CG, que é a Central Globo de Produção, a CGP. Ela era dividida entre CGJ e CGP. E só depois eu trabalho muitos anos nos Estados Unidos, que eu volto para o Brasil, que aí eu mergulho profundamente na questão do jornalismo. E aí, já com essa vertente de que vou fazer um jornalismo independente, quero muito trabalhar nessa área policial, mas de forma séria, sem sensacionalismo. Me deparo com muitas injustiças, muitos casos horrendos, horríveis, e que precisavam ter voz, porque a gente também precisa mostrar para a sociedade o que está acontecendo, né? Quando você fala que 20% da população carcerária não cometeu crime algum, isso é assustador. Então, e o sistema penal, ele é uma máquina de moer carne, você tem que rezar para não cair dentro dele. Então, isso aí me leva para o lado de cá. E só que quando você fala em investigação, ele é muito amplo, porque Claro. um bom jornalista, ele quer investigar tudo. E tem a questão da curiosidade, né? E quando eu me pego muito fixada numa única verdade, eu falo, aqui tem alguma coisa errada, porque eu preciso olhar o contraditório. Isso foi muito importante nessa área policial, entender que não existe uma única verdade, né? Aquela coisa, se a gente não ouvir um lado, não ouvir o outro, você não vai conseguir criar essa base forte do que de fato aconteceu. E eu acho que isso é muito importante, inclusive no trabalho que você faz, porque você vem trazendo olha, vamos olhar aqui, tem isso aqui, e isso é muito importante, porque senão não é só enfiar a goela abaixo da sociedade uma determinada informação. Claro. E você me corrija se eu não estiver sendo correta com você. Corretíssima. Né? Porque quando a gente para pensar na questão, né, dessa política externa, né, e dessas relações internacionais, o Brasil ele é uma potência, ele é um país muito potente, mas eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda em relação a uma sociedade também bastante potente. E a sociedade precisa entender que informação é poder. Quando ela está bem informada, ela é muito poderosa. E quando a gente simplesmente fecha os olhos e olha, eu vou acreditar nessa máxima que custe o que custar, isso é muito triste. Eu lembro que quando aconteceu o atentado com o Trump, que a gente trouxe, né, até aqui no próprio canal, a gente estava falando de um atentado a um candidato à presidência dos Estados Unidos. Independente do partido que ele seja, se você gosta dele ou não, o que aconteceu ali foi um absurdo. Claro. Foi um erro, assim, de segurança, inclusive nacional, né? Briga de quem que estava no controle, se era o FBI, se era a polícia local, como é que aquele rapaz subiu, ainda dá oi para policiais que o encontraram, ele chega no telhado. E o que acontece? As pessoas perderam a capacidade de olhar
para isso de forma fria. Falou: não, isso realmente é um absurdo. Não, então eu não gosto dele, eu queria que ele morresse. Ou eu gosto dele. Entende onde eu quero Claro, chegar? Assim, lógico. aonde que a gente vai chegar? Gente, é muito grave um rapaz tão jovem subir no telhado de um prédio e mirar. Na cabeça de um candidato que tem potencial a ser presidente dos Estados Unidos. Não, e foi segundos, porque ele poderia ter morrido. Quando você vê a trajetória da bala, aquilo é um absurdo. É. Não é dessa forma que a gente vai fazer campanhas. E aí, quando a gente começa a estudar e trazer para as pessoas, ele não é o primeiro presidente que sofreu um atentado. A gente tem vários que, né, inclusive morreram. John Fitzgerald Kennedy, com um tiro na cabeça, que foi Uhum. nas mesmas circunstâncias, exatamente. Não é que foi um erro pelo ineditismo, não é. Você tem um Não. capítulo da história, né? Eu sei que eu estou falando isso, capítulos da história, mas é muito marcado. John Fitzgerald Kennedy, isso acontece no começo dos anos 60, a imagem é emblemática e ela percorre o inconsciente dos americanos até hoje. O Ronald Reagan Sim. sobreviveu a um atentado, aí eram outras circunstâncias, ele já era um Lincoln. presidente eleito, o Abraham Lincoln no final do mandato. Quer dizer, você tem ali, os capítulos já aconteceram em circunstâncias diferentes. Talvez se a gente conseguir fazer um paralelo exatamente, é John Fitzgerald Kennedy e agora Donald Robert Trump, né? Os dois nessas mesmas, com tiro à distância, com um atirador, com uma Sim. arma de precisão e tudo Isso mais. é muito grave, independente se você gosta dele, se você não gosta, se ele atende às suas Necessidades. necessidades. A gente está falando de algo que é um atentado. Inclusive a democracia, como é que um jovem sobe num telhado, né, Uhum. e desfere? Um tiro daquele. É. Mas aí, Carla, a gente vai chegar num campo em que se abrem muitos subitens, que é uma discussão que se tem nos Estados Unidos e que aqui nós não vamos achar a solução nessa mesa, que é como um jovem tem acesso a uma arma desta potência. Existem as duas vertentes nos Estados Unidos. A divisão da liberdade, que sim, ele pode, a outra não deveria, a emenda constitucional, a terceira emenda constitucional que autoriza o americano a andar armado. Isso não é uma discussão nos Estados Unidos. Alterar a terceira emenda constitucional lá faz mais sentido porque foi um país construído a partir de uma guerra civil. Então tem um resíduo ainda que repousa na chamada terceira emenda constitucional. Mas aí também a gente tem uma divisão muito clara entre os republicanos mais conservadores e os democratas mais progressistas, que é, tá bom, o americano tem o direito de andar armado, ele anda armado. Mas alguém para comprar uma arma de precisão, de alta potência, de alto calibre ou em outras circunstâncias, de tiros sequenciais em alta velocidade, né? Sim. Tô falando de metralhadoras, Metralhadora. submetralhadoras. Então, haver entraves para dificultar o acesso a essas armas. Ou então etapas que você tem de provar que você é capaz psiquicamente, você tem um equilíbrio mental, você tem uma capacidade mecânica de manipular aquele tipo de equipamento. São as duas grandes divisões, uma das duas grandes divisões do partido. Como isso nunca chegou a um consenso, a gente tem episódios como aconteceram. E vão voltar a acontecer, infelizmente. Não estou desejando mal de ninguém. Não, é uma Mas realidade. assim, a gente estuda história por quê? Conhecendo o passado, a gente entende presente e projeta o futuro, né? Exatamente. São os três pilares do estudo da história. Como já aconteceu lá, voltou aqui, a tendência, né? As duas premissas levam a uma conclusão. Vai acontecer de novo. Com um jovem armado, aí você tem que ver um passado. Qual que é o equilíbrio psíquico dele? Quais são os motivos e tudo mais? Ainda é uma grande interrogação. A resposta mais imediata é: como alguém teve acesso a esse tipo de arma, andou tranquilamente, porque não é um negócio que você esconde, né? Não, é enorme. É enorme, pesada, né? Não é que, como um filme de Hollywood, né? Tem uma história excelente chamada O Chacal, que ele vai Sim. fazer um atentado e ele disfarça uma arma numa bengala e numa muleta. Então ele chega num apartamento, entra no apartamento com uma muleta, vai numa janela e desmonta a muleta e a bengala e faz um rifle a partir daquilo. Não foi este episódio, né? Ele andava com um equipamento, por mais que estivesse supostamente dentro de um case,
ele tem o formato de uma arma, né? A não ser que ele fala, é um violão. Mas, de qualquer maneira, a polícia teria que ter interceptado. Então, como especialistas em quedas de avião falam, não é uma causa. A queda de avião é uma sequência de erros, de problemas e tal. Aí foi uma sequência de erros da polícia local, do serviço secreto, que é incumbido de proteger o presidente e, em caso de eleição, dos candidatos também ganham. Assim como no Brasil a Polícia Federal também protege os candidatos, houve uma série de erros. E aí a gente tem um marco na história que muda a eleição. Né? Sim, olha que aí só. isso é um componente para propaganda a favor ou contra o candidato. Então, não é um pequeno evento. Claro, né, disparar contra a cabeça de alguém nunca é um pequeno evento. Neste caso, ele leva como a chamada bola de neve de desenho animado. Né? Ela começa pequena, vai andando e no final vira uma avalanche. Mas é sobre isso, Marcelo. Não é um pequeno evento. E as pessoas colocam em caixinhas como, eu gosto dele ou eu não gosto dele. Entende? É muito além de tudo isso. E como a gente precisa ajudar a sociedade a entender esses eventos. E que mesmo que não tenha ligação política nenhuma, que seja de um rapaz translocado, um lobo solitário, é um absurdo tudo aquilo que aconteceu. Precisa de muita investigação? Lógico que precisa de muita investigação. O menino estava dentro de um aplicativo, ele havia postado o desejo de fazer aquilo, né, dentro de uma plataforma de games, aqueles escritos foram encontrados. É o que você falou, ele tinha a posse, né, na casa dele, de 20 armas de calibre pesado. São do pai dele, mas estão lá, num estado que não requer, inclusive, porque nos Estados Unidos cada estado tem a as sua suas leis, legislação. que aquelas armas estejam guardadas em cofre, em alguma coisa especial. Então, pode estar em cima de uma mesa. O moleque pegou, né, e subiu. Aí depois ele volta, ele tá com binóculos de longa distância. Para quê? Né? Que não era um binóculo para você ver, era um binóculo de caça. Ninguém para, ninguém vê nada. Então, eu acho que a gente perdeu a capacidade de se incomodar. Mas quando a gente fala dessas relações internacionais e você vem cobrindo muitas coisas, eu não sei se você também está cobrindo essas tensões, né, em relação ao que tem acontecido em países na África também, o que está acontecendo hoje entre Ucrânia e Rússia. Mas a minha pergunta para você é: a gente vive num país tão violento, o Brasil é um país muito violento, infelizmente, que eu acho que algumas coisas foram se normalizando. Isso, normalização, exatamente. As pessoas olham e, quando a gente fala, não sei quantas pessoas morreram e como se aquilo cai num lugar comum. Isso me entristece profundamente. Falei, mas como que a gente perdeu essa capacidade de se incomodar com isso? Enfim, crianças que são traficadas, crianças que são mortas em guerras, e parece que está tudo, a vida que segue, sabe? Aquele chavão bem idiota, vida que segue. Carla, é difícil a gente achar um traço comum, mas isso que você está falando é uma normalização, né? Mas isso é um aspecto humano, a gente vai encaixando na nossa rotina, né? A vida que segue, então isso vai permeando assim, essa notícia ruim é só mais uma notícia ruim. Eu acho que um trabalho que a gente faz de jornalismo é não deixar isso distante, né? O jornalismo está passando por uma nova fase, eu acho que isso não é culpa de ninguém, ou culpa de muita gente. Onde que eu quero chegar? É que o jornalismo é uma atividade muito cara. Sim, né? caríssima. É muito caro. Para você mandar um correspondente, para você Checar colocar e informação. tal, checar informação. Dar notícia é difícil. Sabe o que é muito difícil? Dar a informação correta. Demanda tempo. Esforço. Isso gera um custo para uma empresa que está por trás. Então, deixa eu sair desse cenário de guerra que a gente está falando aqui, de violência, e eu vou algo que foi muito visceral nosso, porque pegou na nossa pele. As enchentes que aconteceram no sul do país. né? No Rio Grande do Sul, então, que aí, primeira cena impactante, a segunda é mais ainda, o nível da água, o sofrimento daquelas pessoas, e aí houve as mídias quase que
praticamente sem exceção, mandaram os seus enviados especiais e para fazer a tal. Os cobertura. âncoras passaram a apresentar os telejornais de cadeia nacional a partir daquele momento. Isso não é só pela plasticidade. Isso é quando você traz a notícia para a vítima. Você aproxima um público que está no extremo norte do país, que está a dezenas, se não dezenas de milhares de quilômetros do sul do evento, né? Você aproxima essas duas pessoas. Isso não é sensacionalismo. Isso é empatia com o que está acontecendo. E aí as emissoras só foram indo embora, né? Os repórteres de um modo geral, a partir do momento que a vida passa ao normal. Então, eu sempre busquei nas minhas coberturas o que eu chamo de o aspecto humano. Eu até fui convidado recentemente a dar uma disciplina num curso de pós-graduação, especialização de jornalismo e dentro do jornalismo e jornalismo internacional. Eu falei com muitas pessoas que já atuavam na área. Eu falei, olha, só quero colocar um recorte. Nós que cobrimos jornalismo internacional, nós temos um problema, não um problema, uma característica, que é o seguinte: como é que as emissoras, os jornais, os portais, as rádios são abastecidos? Por agências internacionais de notícia. Isso é um modelo que tem mais de um século, sem exagero. A britânica Reuters tem um século de vida, daí para mais. Que são agências que espalham repórteres, né, pelo mundo inteiro. Então tem a britânica Reuters, a Associated Press, que é americana, a AFP, que é francesa, a AF espanhola, muitas no mundo. Tem as orientais também, que são agências que espalham repórteres pelo mundo, têm contatos no mundo inteiro, produzem um conteúdo com uma história local e essa mesma história, esse mesmo conteúdo, essa mesma foto, esse mesmo vídeo, ele é vendido para todas as mídias que compram esse material. Então, o que acontece com a cobertura internacional? Ela é plastificada. Todo mundo tem igual. A mesma fonte, a mesma história, a mesma aspa do entrevistado e a mesma foto. Tá bom. Eu não vou mudar essa dinâmica, né? Porque uma emissora de televisão, por mais rica que ela seja, poderosa, grande, influente, ela não vai conseguir ter um repórter em cada capital do mundo. Isso é impossível. Né? Então, as agências de notícia ainda são a espinha dorsal do nosso trabalho como jornalistas internacionais. Bom, não estou falando que isso é bom, ruim, bonito, feio, certo ou errado, nada disso. Agora, o que difere a minha cobertura da Carla, do Cicrano e do Beltrano, que estão em mídias diferentes, é o aspecto humano. Porque uma coisa é você falar, a Rússia bombardeou a Ucrânia, destruiu uma usina, destruiu uma casa, e aquela pessoa que está ali? Sim. A história dela é única. O nosso trabalho, ou então um recorte do nosso trabalho, que torna a história mais visceral, mais celular, mais perto do nosso aspecto humano, conta a sua história para mim. A sua vida vai ser igual depois dessa guerra? Ela piorou enquanto? Né? Qual é a dor de uma mãe que está enterrando um filho, soldado, que tem uma expressão que a gente usa, os americanos que inventaram, né? Quando os caixões voltam embandeirados. Significa que é um soldado, um militar, que morreu em campo de batalha. Então, ele é homenageado com a bandeira do país enrolada no caixão. Isso tem um aspecto político, arranha a reputação de um governo, mas tirando isso, o quanto isso dói no peito de uma mãe que vai receber o filho, de uma esposa, né, de uma criança que está vendo o pai sendo enterrado. Ele é um ser humano, ele não é exatamente, eu acho que a gente nunca, jamais. Então, as enchentes do Rio Grande do Sul têm um impacto na política, porque vai ter eleição agora para os municípios que foram atingidos, tem um impacto econômico, tem um impacto de como houve a resposta do governo em críticas e elogios. Mas e aquela pessoa que perdeu a casa que ela construiu a vida inteira? E aquele vilarejo de casas de madeira que era típico, que não existe mais? A gente tem que tirar essa normalização, como nunca perder um olhar Isso é muito importante. do aspecto humano. Deixa eu voltar para Aristóteles, que nós somos seres políticos, é dessa polis que ele falava. É dessa sociedade. Nós somos seres que só vivemos em sociedade, nós, as formigas, as abelhas, nós só prosperamos
se nós vivermos em sociedade, e nós só vamos ter uma qualidade civilizatória se a nossa sociedade for bem estruturada. E esse detalhe do aspecto humano que nos une como pessoas é que é um fio, um tecido que amarra tudo isso. São as histórias humanas, né, Sempre, Marcelo? Elas são sempre. importantíssimas e elas precisam ter muita voz. É magnífico conversar, né, com outro colega jornalista. É muito bom. Os iguais se procuram, né? A gente né? fica aqui, as pessoas falam assim, você é fã de quem? Eu falo, eu sou fã dos meus colegas, porque eles são brilhantes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante no momento que a gente está vivendo aqui agora, que é o das plataformas de comunicação, que se tornaram, né, a gente vê pessoas virando pequenos portais. Uhum. E eu tenho olhado muito um recorte de pessoas muito jovens que deixaram de consumir mídia tradicional, Ok. TV aberta, e o universo deles é YouTube, TikTok, um pouco de Instagram, alguma coisa de Twitter aqui e ali. Ou seja, quando a gente olha isso, e eu posso dizer, porque até, né, vejo dentro da minha casa, eu tenho filhas, né? E você pergunta, mas você não viu isso no jornal? Ah, não. Já vi no TikTok. E assim, aquilo eu entendo que é uma evolução da comunicação e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando você vai olhar o conteúdo dessas plataformas, também é bastante preocupante. Claro. Eu sei que existe hoje um esforço muito grande, né, de todos nós de estarmos nessas plataformas, de termos, né, espaço. Eu tenho, inclusive visto um trabalho fantástico de alguns advogados que são nossos pares aqui, tipo Faida Bello, que conseguiu ter um corpo gigante dentro do TikTok para falar sobre violência doméstica, e que é muito bom porque ela pode falar, né, ela sabe do que ela está falando, mas ao mesmo tempo, aí não é só as fake news, aí é uma informação que você não sabe nem de onde é que veio. E esse público jovem consome isso o tempo todo. E eu estou te fazendo essa pergunta porque há um ano, um pouquinho mais que um ano e meio, a gente está trabalhando nesses crimes relacionados, né, em específico, tem muito crime dentro do Discord, dessa plataforma, mas que envolve ali, né, grupos neonazistas, coisas assim absurdas, muita xenofobia, muita misoginia, homofobia, transfobia, e vai na caminhada até ataques em escolas. Uhum. E eu tive a oportunidade de conversar com vários agressores, principalmente para tentar entender o que leva um menino negro Uhum. a fazer saudação nazista. A primeira coisa que eles me dizem é: ah, isso é uma brincadeira. Eu falei: não, isso não é uma brincadeira. Ah, não, mas se você olhar dentro da plataforma, todo mundo brinca com isso. E isso me deixou bastante assustada, porque nós estamos aqui, às vezes, tão preocupados, né, vamos dizer, com hard news, que a gente está esquecendo esse recorte aqui. Eles são jovens hoje e eles vão crescer. E vão crescer com essas ideias completamente erradas. Eu tenho conversado, inclusive, muito com o secretário de Educação para tentar entender o que está acontecendo, né, nessa questão, o que essas pessoas estão consumindo de verdade, porque quando a gente até escuta, ah, não, a gente não pode mais repetir um aluno, eu falei, mas, pelo amor de Deus, ele estuda o quê? TikTok? E com todo respeito às plataformas, mas, assim, é assustador o que tem ali dentro. Porque não é mais só uma fake news, Uhum. tá além. É um mundo que eu não sei que mundo é aquele, aonde você, aquelas pessoas são grupos e mais grupos, depois em off aqui eu vou mostrar para ele, de células neonazistas, de pessoas muito jovens no nosso país,
consumindo isso, acreditando que no primeiro momento aquilo é uma brincadeira e aquilo vai tomando um corpo muito grande, aquilo tem crescido dentro dessas plataformas, eles são muito inteligentes porque eles são nativos digitais, então eles conseguem burlar, né? Até, vamos dizer, né? Tem aqui uma inteligência artificial para derrubar, então eles aprendem a escrever a palavra de outra forma, colocar uma foto de outra forma, então eles conseguem ter engajamento dentro daquele conteúdo. Isso vem crescendo, e quando você olha, são centenas de milhares de visualizações. Marcelo, o que você pensa sobre isso? Se eu tivesse a resposta exata, eu vendia. Eu não Não, dava não, aqui, mas o que né? você pensa, né? Porque você estuda muito a questão da informação e da comunicação. As plataformas digitais, o TikTok, o Instagram, o Facebook, agora um pouco em menor escala, elas são inexoráveis. Não vai voltar um mundo sem elas. Isso é ponto pacífico. Talvez elas mudem o Instagram, o TikTok, nessa outra, desculpa, TikTok, que é hoje um dos aplicativos mais baixados do mundo. Sim. Depois do Instagram, que é muito popular, o Facebook perdeu força. E quando nós éramos mais jovens, se for uma audiência ainda mais jovem, não vai nem saber do que eu estou falando, o Orkut, eles foram sendo eliminados ou trocados porque outras tecnologias que agradava mais a audiência tomaram lugar, né? Hoje existe um método de comunicação que é muito popular no Brasil, em especial, que é o WhatsApp. Ele só vai deixar de funcionar se outro cair no gosto popular. Mas não é que nós vamos deixar de usar essa mensagem instantânea entre celulares. Ponto. A partir daí, dado o problema, a gente tem que achar soluções dentro do problema. Não vai haver uma solução que seria acaba com isso. Não dá. Eu vou tentar achar um outro exemplo falando de mim mesmo. Hoje eu estou na Jovem Pan e a Jovem Pan tem um núcleo de redes sociais que usa o engajamento, o poder de penetração da mídia entre diferentes tipos de público. Eu estou falando de uma mídia que tem uma relação muito íntima com a cidade de São Paulo, vai fazer já tem mais de 80 anos a rede, tem um programa matinal que tem uma intimidade com São Paulo, tinha até uma música de abertura que era um símbolo de São Paulo, só para todo mundo entender, até se diversas gerações estejam nos ouvindo aqui, para entender a conexão de uma mídia hiper tradicional, né, da Idade da Pedra, onde eu estou, se adapta para essas novas redações, para essa nova realidade. Então, a redação, por exemplo, se organiza, e eu, às quintas-feiras, por exemplo, tenho um compromisso de fazer um Drops no Instagram, que é o direto da redação. Aí, a pessoa que, né, das mídias sociais, bem mais jovem do que eu, falou: Marcelo, você tem um minuto para resumir o que aconteceu. Eu falei: eu não consigo. Não, dá um jeito. Porque Arte da síntese. A plataforma funciona assim. E, obviamente, né, eu falei de Aristótenes. Né? Deixa eu falar sobre... Peraí, eu falei de Aristóteles agora. Eu vou falar agora de Aristófanes, que era um dramaturgo também da Grécia Antiga, autor de uma peça chamada Este Deus Chamado Dinheiro. Né? Então, no final, a gente tem este invólucro chamado dinheiro. Onde que eu quero chegar? As plataformas e como elas agem dentro das empresas de comunicação tem a chamada monetização, a rentabilidade disso para as empresas de comunicação, que, antes de tudo, são negócios. Tem um dono, tem um conselho, tem contas a pagar e a receber. Tem funcionários. Então, quando a equipe das mídias sociais da Jovem Pan fala assim, tem um minuto para resumir a história, ok, eu tenho que lutar com as armas que eu tenho. Eu vou ter um enorme alcance fazendo este recurso que eu desaprovo. Como é que eu vou contar, explicar a crise da Venezuela, que remonta desde 1999 a 2024, 25 anos, em um minuto? Dá os seus pulos aí, né? Então, a resposta que eu tenho é tentar chegar com um conteúdo de qualidade neste um minuto. Eu tenho que me adequar à norma, à forma.
Este é o lado bom da resposta. O lado negativo é que, para piorar, Carla, quem quer usar as mídias sociais como a bomba atômica e não como a usina de geração de energia, também sabe dessas brechas, de como isso engaja entre jovens, como é que eu posso usar isso como um discurso manipulador, como é que eu posso pegar pessoas que sejam mais psicamente frágeis para o meu discurso. É por isso que a gente ainda tem grandes grupos extremistas, a exemplo do Estado Islâmico, Sim. que houve um esforço raramente conjunto entre russos e americanos em prol de uma causa comum na Síria, que era eliminar o máximo do Estado Islâmico. Houve ali uma diminuição muito, mas muito significativa do Estado Islâmico dentro da Síria, mas o que sobrou se espalhou por células menores em outros entornos. Onde que eu quero chegar? Como é que eles conseguem, sendo muito menores hoje, muito mais no submundo do que foram antes, quando eles estavam no seu auge na Síria, antes de serem severamente bombardeados pelos americanos e pelos russos quase que ao mesmo tempo, como é que eles conseguem fazer um atentado, como aconteceu no final da semana, na Manhã. Alemanha, no Daguestão, que fica no Cáucaso russo, em Paris? Houve 3 episódios separados de agressões em escalas diferentes contra comunidades diferentes assumidas pelo Estado Islâmico. Pô, mas o Estado Islâmico parece o James Bond, assim, de repente ele aparece e tem uma incrível gama de gadgets, né? Que ele não é isso. É que pelas mídias sociais eles conseguem achar focos de pessoas que topem entrar nesse esquema de terrorismo deles. Então esse é o uso da rede social como bomba atômica, por exemplo. Não sei qual que é a solução. Nós, da mídia, não sei. As pessoas estão cada vez menos... nunca se consumiu tanta mídia na história da humanidade. Verdade. Nunca. Nunca as pessoas ficaram mais tempo diante de um tipo de tela recebendo informação. Pergunta é, que informação é essa? Que qualidade é essa? O que você vai fazer com essa informação e o quanto ela te edifica como pessoa? É uma briga de gato e rato. É que tem muito mais rato. É sim, mas olha só, eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, trabalha muito, mas vai ficar aqui uma provocação para você. A gente precisa de Marcelo Favalli nessas redes. É verdade, porque até conversando, né, com o público jovem, eles adoram a nossa eloquência, o jeito que nós contamos histórias. É que nós não estamos nos lugares aonde eles estão. Independente, né, e assim, porque hoje você está na Jovem Pan e é uma empresa muito legal, porque ela não bota algemas, então, assim, é interessante você ter o seu espaço lá também, que esses jovens possam te escutar. É importantíssimo, Marcelo. É muito, muito, muito importante. Nós precisamos ocupar esses lugares, porque se não ocuparmos, alguém ocupará. Vácuo, do poder não deixa vácuo, né? E aí, quem é que vai contar essa história do Estado Islâmico? Quem é que vai contar a história do que de fato aconteceu na Segunda Guerra? Quando eu vejo um rapaz com uma suástica e uma boina bolchevique, eu falei, meu filho, você caiu do berço? Né? Não faz, sabe assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. São problemas cognitivos sérios. Aí eu pergunto para ele, você já estudou o Holocausto de Napoleão? Ele fica olhando, sabe, tipo, né, para pensar. Tipo, eu provoco um pouco também, né? E ele falou, mas isso existiu? Pois é. Eu falei, e é tão gostoso estudar, se informar. E até conversando com esses jovens, eles falam, nós precisamos de pessoas como vocês, ocupando esses lugares, porque eles estão lá dentro e eles querem ficar lá dentro. Não significa que nós não sejamos bem-vindos, nós somos, mas a gente está sempre, às vezes, num Olimpo, sabe? A gente está aqui no meu conforto, fazendo a minha matéria, resolvendo milhares de coisas, e a gente
negligencia, porque às vezes, isso aqui é meio bobo, né? Por que eu vou estar aqui? Não, eu vou estar, de repente, tentando ocupar espaço. Não, a gente precisa, inclusive, para ajudar essa sociedade. Olha a quantidade de informação que você acabou de trazer aqui. E que informação bacana. Imagina poder saber mais e mais e mais e mais, nem que sejam de pequenas pílulas, porque talvez seja essa nova forma de consumir informação. Em doses menores, ao invés daquela coisa grandona. Vai ser. É que a gente faz aqui um trabalho para que não seja a única maneira de consumo de informação é essa. Porque vou contar uma anedota em 1 minuto, cabe, né? Mas explicar a evolução de uma sociedade ou a ascensão e queda do Império Romano não dá para fazer em 1 minuto, né? E saber disso te imune de conhecimento. A Carla falou aqui no momento da nossa conversa, né, que a informação é poder. Isso é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que tem uma obra infantil, mas também tem uma obra para o público adulto, cunhou esta frase: quem detém a informação detém o poder, dizendo o seguinte, que o teu conhecimento te imune, evita que você seja enganado. Exatamente. Né? Tem uma frase muito boa, eu escutava do meu avô: tem todos os dias um otário e um esperto saindo de casa. O problema é quando eles se encontram. E aí o problema passa a ser invariavelmente pro otário, né? Então, quando você está munido de informação, é muito mais fácil você se impor, você saber o que vai acontecer, quais serão as suas consequências. Marcelo, quero te fazer uma pergunta. Você volta outras vezes para a gente conversar mais? Não, porque a gente tem muita coisa. A gente não conversou nem a metade das crises, dos casos que ele cobriu. Sempre que vocês me chamarem e que couber na minha agenda, vai ser um prazer. Eu acho que é importantíssimo. Ocupe esses lugares. Eu acho que os nossos pares, é uma questão da gente devolver um pouco. Eu recebi tanto, eu preciso também devolver, né? E, de novo, a minha filha falou, vocês precisam sair do Olimpo. Fiquei olhando para ela, falei, mas a gente está no Olimpo? Sim. Quando vocês não ocupam esses espaços, eles serão ocupados. E eles estão sendo ocupados da forma mais complicada possível, porque é uma informação que depois, para a gente poder arrumar isso lá na frente, ela cresce com aquela... E ela vai acreditando naquilo. Depois você fala, não, mas como que é aquilo que eu aprendi? Aprendi aonde? No TikTok. Eu falei, ai, Jesus. Né? Tipo... Para resumidamente, eu gosto de falar isso nas minhas aulas, né? Principalmente quando é aula inaugural de algum curso, né? Quando eu chego uma turma, eu falo, gente, conhecimento ele só vale alguma coisa quando ele é compartilhado. Sim. Né? Tudo bem, tem pessoas que têm um conhecimento para si só, se sentem satisfeitas, mas eu faço uma comparação com a Mona Lisa, né? Ou então grandes obras dos renascentistas. Se aquilo ficar guardado dentro de um cofre, qual valeu o esforço de um gênio de ter criado aquilo? O valor da Mona Lisa é que ela atrai milhões de pessoas por ano que se acotovelam numa sala que não tem capacidade de acolher a quantidade de pessoas que querem vê-la. O conhecimento é a mesma coisa. Quando você alcança um nível de conhecimento, eu não estou dizendo que eu alcancei um nível de conhecimento, mas quando você tem um conhecimento, se ele não for compartilhado, ele vale muito, muito pouco, né? Essa semeadura é que vai fazer germinar outros pontos, né? A gente tem que pensar aí numa escala geométrica, né? Que 1 treina 2, 2 treinam 4, 4, 16, e aí é esse crescimento. Voltamos à polis de Aristóteles. Não, você precisa ocupar mais espaços. Obrigado. Porque o teu trabalho é muito bacana. Obrigado, meus amigos. A gente chega num momento filosófico aqui do podcast. Vão ficar aí todas as redes sociais. Temos que, né, seguir, porque ele também divide muita informação nas redes sociais. E agora eu vou ficar aqui, vou infernizar o Marcelo para ele ocupar os espaços no TikTok também para falar com esse público jovem. A gente tem que trazer essa gente para perto da gente. Tem 5 perguntas, vou deixar você escolher uma e responder para a gente, que eu sei também que o Marcelo tem horário. Pegar do meio? Pegou do meio. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Vou pegar outro. É filosófico. É demais, né? Olha, difícil isso aqui. Isso aqui não estava combinado, não. Isso não teria vindo. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva?
Depende. Eu vou usar. Nós, internacionalistas, usamos essa resposta sempre. Depende. Deixa eu buscar algum momento na história em que isso aconteceu. A primeira resposta que me veio, Edward Snowden. Sim. Que é o seguinte, é alguém que foi preso, condenado, conseguiu um perdão, né? Você tem dois casos, o Edward Snowden e agora o do Wikileaks, o Julian Assange, que conseguiram informações, no caso do primeiro que eu falei, perdão, do Snowden, né? De uma maneira, ele rouba dados, mas acaba expondo erros dos sistemas de segurança dos Estados Unidos. Isso, na legislação americana, isso é um crime de traição. Então, sacrificar os direitos individuais dele, ou seja, ele ser preso para que o mundo saiba de falhas que foram cometidas e jogadas para debaixo do tapete, valeu, né, ele ser preso? Bom, valeu porque é o seguinte, as condutas dos sistemas de segurança dos americanos, eles foram revistas. Sim. E, né, tem a expressão do rei está nu, né? Ele foi desnudado em situações que ele queria esconder, obviamente. Nesse caso, valeu a pena. Mas eu estou usando dois exemplos, né? Eu não sei, é muito difícil isso aqui. Muito bom, hein? Parabéns, viu? Olha, quem fez, muito bom. Parabéns, Carla, adorei. Né? A gente tem que ter mais perguntas. Agora agora responde essa aqui, ó. Olha lá, histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade, sim. Sim. Essa era mais fácil. Não, é porque o que acontece? Isso faz parte da nossa vida. Mesmo que você não tenha vivido uma história, por você ter sido impactado com aquela história, você quer, né? É como sociedade, você quer uma resposta, né? Você quer a verdade, claro. né? Existe a necessidade, e eu sempre digo, né, que as pessoas, elas odeiam um crime. E eu tenho visto isso muito aqui, mas elas detestam uma injustiça. Assim, quando você entende que uma pessoa foi injustiçada, que nós precisamos de correção. Então, eu tenho aprendido muito. Inclusive, essa é uma das grandes oportunidades que eu digo quando a gente também sai um pouquinho, né, do tradicional, da TV aberta, e vem para esse universo de YouTube, porque ele te coloca diretamente em contato com o público, coisa que antes a gente não tinha. A gente era muito blindado. Claro. Então, o público está te dizendo, olha, isso aqui, presta atenção, ninguém está vendo, olha o que está acontecendo. E eu acho que isso é importante, porque muitas vezes, de novo, vou, né, trazer a minha filha, fala da minha filha, tem que sair do Olimpo, né? Agora faz sentido o que ela falou. Vem para cá, para entender o que está acontecendo. Mas é isso. Seja muito bem-vindo. Te espero aqui outras vezes. Vamos chamar o Marcelo outras vezes, porque ele é muito bom. Inclusive para, né, vamos fazer essa rede social do Marcelo crescer aí. Obrigado mais uma vez. Gente, estivemos aqui hoje com o Marcelo Favalli, no Pode Ser, e esperamos você na próxima semana.